Vamos falar hoje sobre o quê? Bom, eu quero falar um pouquinho sobre o que eu andei pesquisando, o que eu andei lendo, o que eu andei vendo, que é sobre cada um, né? Cada indivíduo como ser único. Mas esse ser único muitas vezes não condiz com as necessidades sociais que a gente precisa ter para uma convivência, né? E onde eu quero chegar? Quero apresentar falar sobre o porquê de sermos únicos, né? E como a gente pode tentar ressignificar as memórias, as lembranças, enfim, o que marcou a gente, né? De alguma forma, para sermos quem somos, né? Mas não necessariamente sermos quem precisamos ser para um convívio social. O que que eu tô falando? De pessoas, muitas vezes com uma dificuldade de socialização, às vezes uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade de concentração. Então, assim, o que que muitas vezes acontece? O que que muitas vezes acontece não? O que acontece? Nós somos únicos. Todos nós somos únicos. Somos seres únicos. E como é essa construção desse ser único, né? Nós temos os nossos pais, os nossos familiares, né? As pessoas que cuidaram da gente desde a primeira infância até a fase adulta. E essas pessoas, elas têm uma vida, né? Elas têm uma vida, elas têm marcas, elas têm lembranças, elas têm tradições, elas têm crenças, né? E tudo isso que essas pessoas têm, de alguma forma, elas vão para a construção daquele novo ser que foi inserido na sociedade, né? Aquela pessoinha que nasceu, ela vai crescer sendo alimentada por isso, né? Pela cultura, pelos valores, pelas tradições, pelos erros, pelos acertos que as pessoas que cercam essa pessoa é, foram cometendo, foram vivendo, foram fazendo ao longo dos anos. E não necessariamente, às vezes, por um terceiro, às vezes involuntariamente, às vezes, sei lá, um exemplo, uma pessoa teve um acidente de carro e carregou um medo de dirigir para a vida inteira e não quer dirigir a vida inteira. Não quer dirigir, não tem interesse, não vê necessidade ou simplesmente coloca que, por mais que seria melhor se a pessoa dirigisse em determinados momentos, ela coloca que não tem essa necessidade justamente para não precisar, né? Para justificar aquilo, né? De manter ela afastada do volante. Só um exemplo. E essas vivências que a gente tem, elas são diferentes para cada indivíduo, né? Para cada pessoa. Então, isso vai construindo, né? Essas, como é que eu posso falar? Essas relações que nós vamos tendo, seja no trabalho, seja em casa, isso vai nos construindo pouco a pouco, vai nos moldando, né? Torna pessoas às vezes mais frágeis, outras mais fortes, em função dessas construções que a gente vai fazendo com a vida, vivendo, né? Uns aprendem a cair e levantar, outros aprendem a cair e pedir ajuda, outros aprendem a cair, não levantar, ficar deitado e não pedir ajuda. Então, isso tudo é uma resposta da construção que foi feita ao longo dos anos, né? Com as nossas vivências. Ponto, né? Aí chegamos a um ponto. Só que muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar, às vezes têm dificuldade de pedir ajuda, por exemplo, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade no trabalho, às vezes a pessoa tem dificuldade nos estudos, às vezes a pessoa tem uma dificuldade com relação, sei lá, à crença religiosa. Às vezes a pessoa vive tudo bagunçado.
Mas o porquê disso? Essa construção que foi feita ao longo dos anos, né, ao redor esse indivíduo. Só que a gente não tem como eliminar experiências negativas. Eu citei aí o caso do acidente de carro, né? A gente não tem como eliminar essa experiência negativa, a emoção que essa experiência negativa trouxe na vida daquele indivíduo. Mas o que a gente pode tentar fazer é ressignificar, né? Colocar um outro sentido para não ativar aquela emoção negativa, no caso do acidente, que faz com que a pessoa faça de tudo para não dirigir, entendeu? Então a gente em algum momento percebe as dificuldades, né? Que isso é muito importante, ter um reconhecimento das dificuldades, do prejuízo, né, social que se tem, e a partir daí desse reconhecimento, né, buscar uma forma de ressignificar isso tudo. E às vezes a pessoa passa uma vida inteira cheia de problemas e não consegue resolver esses BOs que vão aparecendo. Mas isso é muito disso, né, do que foi construído ao longo dos anos. E a gente não pode colocar essa pessoa também como vítima, mas a gente pode ter a empatia de que se ela se sentir dessa forma, isso nada mais é do que a verdade dela, né? Enfim, se você não se vê como vítima, se você não se vê como uma pessoa, como é que eu posso dizer aqui? Se você não se vê como vítima, se você não se vê como uma pessoa que não é capaz de mudar, se você se vê dessa forma, isso aqui não vai te ajudar muito. Mas se você se vê como uma pessoa que busca uma pontinha de esperança para ressignificar algum sofrimento seu, algum prejuízo emocional que estragou aí muita coisa na vida, isso aqui pode te servir para você ver que nada é impossível. A gente pode sim ressignificar, a gente pode sim mudar o rumo das coisas, e isso em qualquer momento da vida, né? Em qualquer momento da vida a gente tem essa capacidade, porque a gente não pode apagar quem nós somos, né? Não tem como a gente apagar quem nós somos, as nossas experiências, isso a gente não tem como apagar. Não tem como passar uma borracha e falar, cara, a partir de hoje eu esqueci que bati o carro e vou dirigir. Não tem como apagar isso, mas tem como ressignificar, né? Buscar formas de ressignificar isso, né? Procurar pessoas qualificadas para ressignificar isso. E isso é coisa para se tratar com profissional mesmo, porque às vezes a gente tenta se curar em ambientes às vezes que adoeceu a gente, né? Por exemplo, a pessoa tem, sei lá, problemas de bullying na escola, sei lá. Aí vai procurar alguém que lá na escola, sei lá, às vezes até acha que a pessoa não tem nenhum envolvimento com aquele que fez bullying. E quando vê, aquele desabafo se tornou maior, né? Tomou proporções maiores, né? Então, às vezes é sobre isso. Não terceirizar essa necessidade de, de ressignificação. Não terceirizar isso passando para outras pessoas, assim, ambientes que adoeceram, coisas nesse sentido.
mas colocar isso numa mesa de terapia, por exemplo, né? Colocar numa mesa de terapia para mudar o rumo das coisas, porque a gente não pode, não tem como a gente, como é que eu posso dizer, se curar, simplesmente só, né? A ajuda do profissional é necessária, até mesmo para identificar isso, né? Em que momento, caso você não tenha atingido algum objetivo ou esteja tendo algum prejuízo, né, social, com relação a qualquer área aí da sua vida, né, e não consegue sair, né, desse prejuízo, dessa dificuldade, seja ela qual for, seja estudar, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja na escola, seja onde for, onde você estiver paralisado ali por algum motivo, né, alguma coisa que te impeça, isso tem como ser revertido, né? Mas é a partir do reconhecimento. Então eu acho que assim, se você está aqui é porque você reconheceu que precisa de mudança em alguma coisa. Embora talvez ainda não saiba nem a forma, né? Não tenha nem a pontinha do iceberg ali para poder ver onde é que está a raiz. Mas reconheça o problema, né? Reconhecer o problema já é meio caminho andado. Mas isso não é uma coisa para assustar, não. É uma coisa para se alegrar. Né? Porque ser único em nossas experiências, em nossas questões pessoais, quer dizer que a gente é único para deixar nossa expressão aqui na Terra. Né? A gente é único para poder colocar um pedacinho da gente aqui na Terra. Perpetuar a espécie com um pouquinho de conhecimento que a gente vier a ter. Com as pequenas descobertas que a gente vier a fazer. Né? Agregar alguma coisa. Isso é ser único. Né? Então, dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas limitações, a gente pode ganhar e se a gente for buscar, né, resolver isso, a gente pode ganhar um punhado aí de informação que a gente pode estar aí, como é que eu posso dizer? A gente pode estar dividindo isso, né, com as outras pessoas para o nosso crescimento. Isso é bom para a gente, como indivíduo, né, e para todo mundo que está à nossa volta, né, que tudo é possível.